E aí galera, bem? Seja bem-vindo ao Professor Dev, eu sou o Nicaro e eu serei seu professor, beleza? Hoje a gente vai começar o primeiro vídeo, então, de fato, do nosso curso de HTML. E eu vou começar falando sobre a estrutura básica do HTML, né? O que seria a estrutura básica do HTML? Seria como ele é formado, o seu surgimento, como a gente consegue aplicar ele de fato em tela. Seriam essas pequenas coisas que eu quero entrar um pouco mais em profundidade. Eu comentei bem básico no primeiro vídeo, mas aqui eu quero falar um pouquinho mais pra gente tentar conciliar melhor um pouco as informações, entender e aprofundar mais o assunto, beleza? Então, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo para ajudar a gente e vamos lá. Só lembrando rapidamente que esse vídeo aqui faz parte de um curso que eu tô lançando aqui pro canal, então se você não viu ainda o curso, aqui no card vai estar a playlist completa do curso, né? Esse é o primeiro vídeo da série, mas teve um vídeo inicial onde eu falo basicamente sobre o que vai ser comentado no vídeo, sobre o que vai ser tratado durante as aulas, tá? Mas é isso, então dá uma olhadinha lá que é bom estar inteirado das informações para seguir passo a passo os vídeos que eu vou mostrando aqui no canal, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar, uma coisa que eu comentei bem rapidamente no primeiro vídeo, que é de fato o HTML. O HTML, por definição, ele é uma linguagem de marcação, mas ele foi desenvolvido em meados da Guerra Fria para ter uma função de estrutura entre os laboratórios e as instantes que utilizavam de comunicação via web, né? Então eles usavam essa estrutura de marcação para estar fazendo essas informações. Antigamente não tinha separação de CSS e HTML, então tudo era uma coisa só, tudo era uma estilização só, onde você colocava as informações em tela e automaticamente ele trazia para você mais estruturado ali as informações, beleza? Tá, e como que funciona de fato o HTML? O HTML ele funciona por uma estrutura, essa estrutura ela é chamada de tags, né? Que tem duas tags, nem sempre, mas a maioria das vezes ela é formada por duas tags, uma tag de abertura e uma tag de fechamento, ou só uma tag de abertura e omite-se a tag de fechamento, depende da tag em específica, tá? Essas tags elas ficam entre chaves e a primeira palavra ou a primeira letra, dependendo do que for, ela é determinada ali por dentro de chaves, e o fechamento dela você coloca uma barra e a palavra ou o termo que você está colocando, que você quer fazer a tag de fechamento, beleza? Entre essas tags a gente tem uma informação. Essa informação é o que é chamado de envelopamento. Então é como se entre as tags de abertura e fechamento a gente tivesse fosse um envelope que você abre e retira ali de dentro aquela informação. Então é como se fosse basicamente um biscoito da sorte. Eu comentei isso no primeiro vídeo, mas é basicamente como se fosse um biscoito da sorte, que você abre e ali sai aquela informação, aquele pequeno texto informativo, né? Então é basicamente isso. Uma tag ela é formada por uma tag de abertura e fechamento e esse é o envelopamento, e o seu envelope e as suas informações desse envelope. O HTML por si só ele é semântico, né? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa entender primeiro que existe um robô que é responsável pelo entendimento dentro do navegador. Então o navegador ele é um robozinho que ele faz a leitura dessas tags do HTML e a partir disso ele coloca em tela a estrutura definida, né? Então como que ele faz isso? Ele faz a partir de um sistema de algoritmos, que é o robozinho que faz essas informações. Então a gente fala que o HTML tem que ser semântico, porque quanto mais semântico for, semântico vem do termo de estrutural, né? Mais estrutural, mais significativo, porque ele permite que o robozinho do navegador ele tenha um melhor entendimento do que é esse HTML. Então quanto mais semântico for, melhor o entendimento do robozinho do navegador em relação a essas tags, e melhor ele aplica isso em tela, certo? Eu vou falar mais sobre isso futuramente, porque existe uma questão semântica no HTML também relacionada aos motores de busca, que é sobre o SEO de web, né? Mas eu vou entrar em detalhe mais pra frente sobre isso, e eu só queria entrar aqui em contato que é interessante entender que existe e é necessário essa semântica, né? Então quanto mais semântico for uma tag, quanto mais semântico for uma página HTML, melhor esse robozinho de busca, esse robozinho do navegador, ele tem esse melhor entendimento do que é esse HTML, beleza? Lembrando que o HTML por si só ele funciona por um sistema de hierarquia. Então ele tem os pais, tem os filhos, sendo o pai principal de todos o HTML, e sendo abaixo do HTML dois pais que a gente pode dizer que são os principais, que é o read e o body. O body ele é o pai responsável por toda a informação que a gente vê em tela. Então tudo que é levado para o navegador, que o navegador ele transcreve e mostra em tela, ele fica dentro do body. Então o body é um pai dessas informações. E o read, ele é o pai das informações que funcionam por baixo dos panos, né? Que fica por trás, que normalmente não aparece em tela. Então a gente sabe, ali é definido caracteres, idiomas, título do documento e por aí vai, né? Então a gente tem algumas informações, eu também vou entrar mais em detalhes sobre isso nos próximos vídeos, mas só para entender que existe essa divisão entre o read e o body, e que eles são pais, né? Então basicamente o HTML é o pai principal, o body e o read são irmãos, e dentro desse body, desse read, a gente
tem outras tags que vão fazendo essa hierarquia, pai, filho, filho, pai, irmão, entendeu? Bem, existe alguns tipos de tag dentro do HTML, que é uma coisa que eu não vejo muita galera comentando, talvez pela dificuldade que é explicar isso, mas a gente tem eu vou falar assim bem rapidamente quais são esses tipos, e nos próximos vídeos eu pretendo trazer mais detalhado o que é cada tipo, o que é as tags que tem dentro dela, tá? Mas basicamente a gente tem as tags de estrutura básica, a gente tem que são as tags de estrutura básica, que são de separação de conteúdo, que se divide em tags primárias, separação específica. A gente tem as tags de conteúdo textual, a gente tem as tags de conteúdo textual inline, tem as tags de textos específicos, né? Tem as tags de imagem multimídia, as tags de conteúdo integrado, as tags de scripting, as tags de demarcação de edição, as tags de conteúdo tabulado, as tags de formulário, tags de elementos interativos, tags de componente web e por aí vai, né? Então a gente tem vários tipos de tags ali dentro. Eu vou explicar uma a uma, vou explicar basicamente nos próximos vídeos como elas funcionam e como elas são estruturadas, mas basicamente elas têm funções independentes. Algumas têm função de só demarcar, outras têm função de dar um estilo para alguma parte específica, algumas só demarcam ali onde vai uma multimídia, um vídeo, um scripting e por aí vai, sabe? Então eu vou explicar uma a uma, eu quero trazer nos vídeos aqui. Eu sei que não é uma coisa que normalmente é normal ter nos vídeos de tutorial, de curso relacionado a HTML, mas eu acho interessante entender, em vez de a gente ficar só quais são as principais, só quais são as mais faladas, porque é muito básico, né? E HTML não é uma coisa tão difícil de entender, mas se você começa a perceber que existem várias tags, que existem várias informações, você começa a entender a complexidade da coisa e como você consegue deixar mais semântico o seu projeto. Então é por isso que eu vou trazer aqui pro canal essas informações, beleza? E só para finalizar, só para uma coisa que é muito importante que tem dentro do HTML, que são as classes e os IDs. A partir das classes dos IDs que a gente conversa de fato com o HTML e com o CSS e com JavaScript, né? De fato. Então isso dá um significado, digamos assim, para uma tag específica, dá uma nomenclatura para essa tag. E a partir disso a gente consegue estar acessando pelo CSS e pelo JavaScript. Eu também vou entrar em detalhes sobre isso, falando mais sobre essa questão, mas é importante entender que as tags e os IDs têm uma função primordial aí dentro, beleza? Bem, se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário em questão, alguma sugestão, alguma opinião, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu respondo um a um, beleza? Como eu disse, nos próximos vídeos eu vou entrar mais em detalhes sobre as informações de tags, sobre a estrutura mesmo, né? Eu falei bem por cima do body, bem por cima do read. Eu quero falar mais sobre isso, mais sobre como elas são estruturadas e quais as funcionalidades dentro delas. Então a gente vai passo a passo aí nos próximos vídeos, dando mais profundidade pro HTML, entendendo melhor a sua estrutura, sua anatomia e sua complexidade semântica, beleza? Bem, obrigado por assistir. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, deixar o like, compartilhar para auxiliar a gente. Se você já conhece o canal, deixa o like e compartilha também para ajudar. E aqui em cima no card, como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar a playlist completa desse curso para você acompanhar caso tenha caído aqui de paraquedas e queira ver as informações anteriores ou os próximos vídeos, né, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, e podendo dar continuidade aos seus estudos e seguir em frente, beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez por assistir e a gente se vê numa próxima. Valeu, falou!